A semana 13 da NFL, pelo menos o seu domingão passou, e a gente vem falar um pouquinho dela agora aqui no vídeo. Olá, olá! Está começando mais um vídeo aqui do The Information, eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje, segunda-feira, dia 22 de setembro, próximo, semana 3 de NFL. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos destaques e o que a gente aprende com ela após já 3 semanas de National Football League. Lembrando que o Sunday Night e os jogos de horário nobre, geralmente a gente leva a discussão pra live toda terça-feira aqui no The Info, no YouTube, a partir das 8 horas, gravando o The Infocast. Certo, gente? Vamos lá, então, sem mais delongas, começar a falar, principalmente de um primeiro horário que foi recheado de jogos bons e de alguns aprendizados, né? Quando a gente olha principalmente para os jogos do primeiro horário, eu acho que tem algumas tônicas que a gente precisa dar voz pra razão e perceber que, por exemplo, Vikings e Colts não são os melhores times da NFL, mas são times que têm capacidade de incomodar, que quando pegam times ruins podem trucidar os adversários. E aí, em contrapartida, a gente vê um Bengals que sem o Jay Burrow não tem como, assim, ó, vendo o tempo que ele vai ficar fora, se não trocar de um quarterback, porque o backup que estava lá e agora é titular, não tem como. Já daria pra começar a pensar talvez em 2026. Mas é um time que sofre muito por lesões e claramente 2025 já foi afetado. E os Titans, claro, é um processo de aprendizagem. Ken Mort chegando agora na NFL é um outro contexto. Mas Colts e Vikings não são os melhores times. Diria que Vikings é até melhor do que os Colts, mas Daniel Jones muito seguro pro que a gente conhecia do Daniel Jones. E, cara, o Minnesota Vikings, mesmo sem ser o principal quarterback da temporada, cara, Carson Wentz foi lá, fez um bom jogo, a defesa foi muito bem, então teve pick six, teve fumble six, e a gente viu que times bons, quando pegam times ruins, têm o objetivo e tem que, cara, amassar, trucidar. E é o que a gente viu esses dois times fazer. Cara, Jonathan Taylor correndo muito bem com a bola, então a gente nota que Colts e Vikings são times que tem que ter respeito. Foram só 3 semanas, não tô falando que daqui pra frente vai fazer história, mas são dois times que tem que ter respeito, porque mostraram força ao longo dessas 3 semanas. E os Colts, por exemplo, tem um 3-0 que talvez até semana atrás fosse mentiroso, mas essa vitória contra um time fraco do jeito que foi, acho que põe em força. E aí os Commanders também é um time que pega uns Raiders que não tava em boa fase, com QB reserva, e mesmo com QB reserva vai falar e amassa. Bom jogo do Marcus Mariota, mas o time como um todo conseguiu pontuar muito bem sobre uns Raiders que foi fraco em si. Cara, o Geno Smith fez até um bom jogo, 3 touchdowns, quase 300 jardas, mas ainda falta um jogo terrestre um pouco melhor com o Gente, acho que pode ser mais insistido, mas o jogo descambou muito, então teve que passar a bola. Um começo ruim dos Raiders de novo, né? E a gente vê no outro lado um time dos Commanders que correu bem com a bola, com seu principal running back, que correu com o quarterback. E aí, cara, a gente viu o McLaurin produzindo, o McCaffrey produzindo, o Zach Ertz produzindo momentos chaves do jogo. Então, a gente vê um time dos Commanders mais equilibrado, né? E eu acho que aí a gente também entende que a derrota na semana 2, numa quinta-feira, fora de casa contra um outro bom time, tu entende que é um jogo um pouco mais pegado, apertado, né? E aí a gente olha e vê algo que talvez não seja tão positivo assim, né? E a gente vai agora falar de times que venceram, mas que mostraram algumas fraquezas, né? Cara, primeiro o Tampa Bay Buccaneers quase entregou pros Jets. O time entrou no garbage time muito cedo, e aí os Jets voltaram pro jogo e quase conseguiram virar o jogo, né? Mas principalmente Baker Mayfield é um cara muito vencedor. Não tem como. Mais uma vez, pela 3ª semana nessa temporada, ele pega a bola num drive que tem que virar a partida e ele vai lá, entrega o time, mais uma vitória. Então os Bucks têm problemas, principalmente defensivos pelo menos, e hoje o Special Teams não foi bem. E a gente vê que os Bucks, mesmo num dos seus piores dias, teve um ataque, principalmente na posição de quarterback, surpreendentemente forte para vencer na pior adversidade. Então, Baker Mayfield foi muito bem hoje. O Emeka Egbuka, cara, cada vez mais em sintonia com o seu quarterback. Tá muito legal ver esse calor que hoje quase
teve quase 100 jardas, né? 85 jardas em 6 recepções, não teve touchdown, mas foi muito, muito bem. E aí, cara, a gente vê que, por exemplo, derrota dos Packers contra os Browns, com todo respeito, e a gente entende que é um time muito forte defensivamente dos Browns, mas ofensivamente não tem como. Não dá. O Green Bay Packers perde boas casinhas de relevância, na minha opinião, da NFL. No meu Power Rank vai despencar. Porque o ataque foi ineficiente contra uma ótima defesa, eu entendo. Mas quando uma unidade do lado do campo desequilibra tanto negativamente como é o ataque dos Browns, tu não pode perder esse jogo. Aqui era uma vitória para ser, não digo que fácil, mas de certa forma tranquila. E não foi o que aconteceu. Então, os Browns, cara, estavam pra perder o jogo até 5 minutos de acabar, conseguiram forçar um turnover, conseguiram empatar, bloquearam um field goal e foram lá e venceram com um chute no estouro do relógio. Uma vitória, assim, ó, incrível dos Browns, que mostra a força também do Special Teams de Cleveland, não só da defesa. E o ataque hoje fez o mínimo pra vencer e foi o suficiente. Porque quando uma defesa é tão boa e que limita um dos melhores ataques da NFL até agora a 10 pontos, cara, o teu ataque tem que ganhar. E é uma pena que os Browns não tenham um bom ataque, porque é triste. Essa defesa tinha muito potencial. E pra fechar o primeiro horário, cara, Eagles e Rams, jogaço do que hoje são os dois melhores times da NFC. A gente vê um Jalen Hurts com 3 touchdowns passados, um TD corrido. A gente vê o Saquon Barkley que não apareceu tão bem assim, mas aí, cara, A.J. Brown, Devon Smith tiveram quase 200 jardas e tiveram 14 recepções combinadas. A dupla ofensiva apareceu e não à toa foi a conexão de Jalen Hurts com Devon Smith que virou o jogo, né? Cada um teve um touchdown e aí também vale mencionar o TD do Dallas Goedert. A gente viu um Eagles que sofreu durante boa parte do tempo, ficou atrás do relógio na grande maioria do segundo tempo, mas conseguiu vencer no final das contas, né? Muito por conta dos seus playmakers, porque não tem como. A grande diferença de Eagles e Rams hoje é os jogadores que estão em campo, no sentido que os Eagles têm mais playmakers, principalmente no ataque. Então, num jogo onde o Matthew Stafford teve uma interceptação e isso penou, num jogo onde só o Puka Nacua apareceu como alvo, tudo bem que o Devontae Adams teve um touchdown longo, mas foram só 3 catches para 56 jardas, é pouco num jogo onde tu tem que bater o Eagles fora de casa. A tua dupla de wide receivers precisa aparecer mais, né? E aí o jogo terrestre até que foi muito bom, a gente viu o Kyren Williams com quase 100 jardas em 20 carregadas, o Blake Corum, running back 2, teve mais 50 jardas em 8 carregadas, o jogo terrestre andou e foi o que ajudou os Rams a estar na frente do placar até metade do quarto período, mas em algum momento faltou playmakers, e aí também, cara, o Special Teams dos Eagles foi lá e garantiu a vitória, né? Bloqueou um field goal, depois bloqueou um outro field goal e retornou para touchdown para matar o jogo, depois que a franquia já tinha virado o placar, porque os Rams avançavam com field goal para vencer o jogo, num drive onde o Matt Stafford ia virar a partida, mas uma lição acho que vem de vários jogos aqui nessa semana 13 é que não subestime os Special Teams da NFL, porque esses caras fizeram mágica hoje, fizeram muita mágica. Assim como no segundo horário, o jogo que a gente vai destacar aqui, cara, Chargers e Broncos, um jogo super apertado, duelo divisional. E aí o que aconteceu? Cara, o Special Teams fez diferença, afinal a gente viu o time dos Chargers vencer no estouro do cronômetro contra um rival de divisão e agora chega a 3-0, né? Tem que ver ainda o quão frequente vai ser as boas aparições do Justin Herbert. Aqui ele teve um deslize, uma interceptação, e aqui talvez a gente veja um primeiro jogo onde os Chargers passou demais a bola, foram quase 50 passes pro Justin Herbert, que teve mais de 300 jardas e um touchdown, né? Mais um jogo para mais de 300 jardas do QB dos Chargers em 2025. Mas o que importa no final das contas é o 3-0, é o 23-20, e também um destaque bom pro Mario Hampton, que mais uma vez jogou bem, cara, 19 carregadas, 69 jardas, um touchdown. E a gente vê que esse time dos Chargers, claro, tá ainda se montando, mas tá uma pegada diferente, porque no passado tava montando e aí vinha esses jogos divisional e perdia. Cara, aqui venceu os Chiefs no Brasil, venceu os Raiders fora de casa, venceu os Broncos em casa. 3 vitórias, 3-0 dentro da divisão, um começo muito, mas muito positivo dos Chargers.
E independente de qualquer outro rival, hoje é o melhor time dentro da divisão. Não tem como tu não falar isso depois dessas primeiras 3 semanas da NFL em 2025. E esse foi o Domingão da NFL. Espero que todo mundo que tenha ficado aí tenha gostado desse domingão de NFL. Lembrando, live na terça, e aí a gente vai repercutir todos os grandes temas da rodada. Vamos passar pelo Sunday Night, que a gente não abordou aqui, por outros jogos desse domingão de NFL, e trazer outros assuntos mais pertinentes que englobem toda a semana 13, até toda a NFL nesse contexto. Lembrando que também na quinta a gente faz live pré-Thursday Night Football, abrindo a semana 4. Certo, gente? Foi um prazer inenarrável ter estado aqui com vocês, ó. Um beijo, um abraço, valeu, tchau, tchau.